boa tarde. Está começando a partir de agora mais um Me Chama Que Eu Vou. O assunto que iremos discutir hoje são áreas de risco. Todos nós sabemos que Belo Horizonte, região metropolitana, ou melhor, o estado de Minas Gerais inteiro, sofreu e muito com as fortes chuvas de janeiro, fevereiro. Agora, o que aconteceu de lá para cá? Nós vamos rodar com o nosso ônibus em diversas áreas. Sion, região da Pampulha, Buritis e outros lugares onde a Defesa Civil fez um mapeamento. Para isso, eu vou levar o engenheiro Eduardo, da Defesa Civil. Nós vamos entrar nesse ônibus. A partir de agora, você vai acompanhar. Se você sofre com essa questão de áreas de risco, você pode entrar em contato com a Defesa Civil. Entre em contato com Me Chama Que Eu Vou. A partir de agora, nós vamos até você. Me chama que eu vou. Bora, Eduardo. Um mapeamento feito este ano pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, a Urbel, apontou que quase 30 mil famílias moram em áreas de risco geológico médio, alto ou muito alto dentro de vilas e favelas da capital. São 9.715 construções ameaçadas, número 27% menor em relação ao último levantamento feito em 2009. Os locais mais críticos estão no aglomerado da Serra, no conjunto Taquaril e no Apolônia. Os imóveis em perigo se concentram na Regional Centro-Sul, totalizando 638 edificações. Essa estatística pode ser ainda maior, já que os dados da Urbel foram coletados apenas em 186 das 216 comunidades carentes da cidade e também não incluem áreas que estão fora de vilas e favelas. E no meio deste trânsito maluco da nossa capital, nós estamos dentro do ônibus. O Eduardo Pedersoli, que é da Defesa Civil, está viajando conosco. Eduardo, primeira coisa, as pessoas estão estranhando aqui que eu estou com esse colete, que é um colete da Defesa Civil da Prefeitura de Belo Horizonte. Esse colete, ele serve para identificar os profissionais que trabalham, orientam, sobretudo, nos problemas em que existem áreas de risco. É perfeito. Esse é o nosso colete, ele é padrão nacional, é usado também pela Defesa Civil do Estado. E a Defesa Civil de Belo Horizonte adotou a mesma padronagem, as mesmas cores. É um colete que nos oferece locais para guardar os nossos equipamentos e que a população já está acostumada a encontrá-lo e essa nossa identificação, né? Essa nossa marca, quando nós chegamos nas áreas de risco, a população já sabe que a Defesa Civil está chegando. E a gente vai agora conversar sobre os problemas causados pelas fortes chuvas que tomaram conta do estado de Minas Gerais. Você vê as imagens de arquivo, foram pontes jogadas, foram lugares destruídos e várias partes de Belo Horizonte também sofreram com isso. Dentre elas, um caso fatídico, o do caso Buritis, que foi repercussão em nível nacional. Como estava e como está hoje a situação no Buritis? A situação do Buritis, no momento, está sob controle. A Prefeitura fez uma obra, uma intervenção naquele local e estabilizou o escorregamento da encosta, que nos proporcionou desinterditar várias moradias, né, prédios inteiros lá que a gente tinha preventivamente interditado. Essas pessoas hoje já foram autorizadas a voltar para suas casas e tentar voltar à normalidade. Hoje estão sendo feitos projetos para recuperação da rua, que ficou muito danificada, a rua que sofreu os desabamentos, então já vamos dizer, seria uma segunda fase já. Maracanã, quando falamos de área de risco, a associação na memória é quase imediata, comum a todas as pessoas. Imaginamos as periferias, lugar onde as pessoas têm um poder menor de aquisição, improvisam suas residências, mas que têm um desejo que é comum, coletivo. A vontade de ter um cantinho, um lugar para morar. E quando a área se transforma em risco? Foi o que aconteceu nesse bairro nobre de Belo Horizonte, o Buritis, da região oeste da capital mineira. Essa é a rua Laura Soares Carneiro. E foi aqui, em outubro de 2009, que aqueles 3 prédios ali que ficaram registrados naquele painel, à minha direita, na cor marrom, residencial Vale dos Buritis, os dois com uma estrutura verde, um condomínio que prometia luxo e conforto para pessoas de bom poder aquisitivo que viram seus sonhos desabar literalmente. Outubro de 2011, a constatação, 2 anos depois, de que o terreno não oferecia condições de segurança para que as pessoas habitassem aqui, obrigou com que todos os moradores, as pessoas que sonhavam e que tinham comprado o seu apartamento,
tivessem que abandonar o próprio local. Janeiro de 2012, os prédios, lamentavelmente, no dia 10, acabaram indo abaixo. Um deles, o Vale dos Buritis, desmoronou. O outro, por iniciativa da prefeitura e temendo um risco maior para os prédios que ficam lá embaixo, acabou sendo demolido por orientação da justiça. O que restou do sonho de construir e de quem pensava estar seguro é o que nós estamos vendo aqui. Um imenso vazio, sacos, demolição, destruição. Uma construção que veio abaixo e que deixou junto com ela os sonhos de quem um dia também pensou estar seguro e que poderia realizar o sonho da casa própria. A Daniela é dona de casa e se mudou para cá, exatamente para a rua Laura Soares Carneiro, em janeiro de 2012 e conviveu de perto com a queda de um dos prédios e a demolição do outro. Como é que foi vir para cá nesse período, Daniela? A gente ficou meio com receio de vir com as crianças e tudo, por causa do risco mesmo, tinha acabado de acontecer e tudo, mas a gente tinha o carro da Defesa Civil que todos os dias a gente procurou informação dos moradores e disse que estava seguro, né? Então nós resolvemos vir, porque é um lugar tranquilo. Quase 5 meses depois da queda do residencial Vale dos Buritis, ocorrida no dia 10 de janeiro desse ano, e também da demolição, 3 dias depois, de uma das torres do condomínio Art de Vivre, o medo que ronda os moradores do bairro pela queda dos 2 prédios parece estar mesmo longe de ter um fim. E isso tem a ver com uma informação que foi divulgada na última semana por um perito que foi contratado pela Prefeitura de Belo Horizonte, que fez uma avaliação sobre esta estrutura que foi construída na base do terreno, que, segundo o laudo, seria insuficiente. O técnico informou que seriam necessários outros 2 grandes muros para estabilizar o terreno, e que, se isso não for feito do próximo período chuvoso, há risco do solo se movimentar novamente e afetar a estrutura de pelo menos outros 6 prédios que ficam lá em cima, na rua Laura Soares Carneiro. E a possível tragédia teria, inclusive, data para ocorrer outubro desse ano, início das chuvas fortes aqui na capital. Eduardo, essa região aqui, por exemplo, do Caiçara, também foi uma outra situação complicadíssima. Como é que a Defesa Civil está tratando essa situação hoje? A situação do Caiçara foi uma edificação que já apresentava alguns danos na parte estrutural e que a gente tinha feito alguns alertas, umas notificações aos moradores para investigar com mais detalhe o problema. Quando você pega os cenários, áreas fragilizadas da cidade, como essa do Caiçara, a do Buritis, do Mangabeiras, já são cenários frágeis, já tem alguma situação de geológica lá acontecendo ou de estrutura do prédio. Quando chega a chuva com muita intensidade, igual aconteceu no final do ano, início desse ano, né? O nosso que a gente chama de período chuvoso, com um índice pluviométrico bastante elevado, essa situação só tende a piorar e às vezes chega, o agravamento é tão intenso que acaba levando a edificação à ruína, né? Foi o que aconteceu no caso do Caiçara, por exemplo. Uma cena impressionante, são 5 meses desde a tragédia aqui do Caiçaras. A gente chega aqui, ó, nesse local aqui, lá embaixo, você vê como se fosse uma cena de guerra. Parece que jogaram aqui um míssil ou algo parecido. Lá embaixo tem um carro velho, várias casas foram destruídas. Aqui, ó, nós estamos com a moradora aqui. Sua vida ficou complicada depois desse problema todo. O que aconteceu? Aí o prédio caiu, interditaram a rua, interditou tudo, tá todo mundo esperando que providência vai ter, tá tendo escorpião adoidado. Nós não estamos aguentando, a minha casa é alugada ali. Eu vou ter que tirar o morador de tanto escorpião que tá tendo, por causa dos entulhos de lá. Até agora não chegou nenhuma solução? Nada. E daqui a pouco pode cair chuva novamente. Oh. Os entulhos caíram aqui. Os moradores reclamam que aqui tem, por exemplo, muito escorpião. O escorpião, ele gosta desse tipo de material. Você vê que aqui foi com o abalo do prédio, a estrutura da rua foi danificada, provavelmente a parte de esgoto também deve ter alguma manilha, alguma situação aqui, e propicia, né, a ocorrência desses de escorpião, de rato, de outros animais, né? Agora, ali, ó, Eduardo, a gente está vendo aqui nessa casa que está aqui nessa encosta, parece que foram feitas algumas obras de concreto. Essa casa, ela aos olhos da engenharia, ela não é uma área de risco?
Não, essa casa não, é uma casa muito bem estruturada. O morador fez a estrutura da casa muito bem feita, toda a estrutura em concreto armado, boa fundação. Nós temos laudos técnicos contratados até pelo próprio morador, afirmando isso. Então não houve um abalo significativo na estrutura da casa que pudesse colocá-la em risco. Tanto é que nós já desinterditamos esse local. O que ocorre nessa situação aqui, nesse local existe uma situação até estranha, porque nós tem ações na justiça falando que a prefeitura, proibindo a prefeitura de remover os escombros, e outra ação mandando a prefeitura remover os escombros. Então, porque os moradores do prédio entendem que não podem mexer nesse local porque ainda está sendo feita avaliações, perícias, né? Esse material pode servir de prova caracterizada para a justiça dar um ganho de causa aos moradores. Seria vamos supor, quem for fazer, o perito que vier fazer o seu trabalho aqui, ele precisa de ter o cenário preservado para poder tentar configurar uma questão aqui de responsabilidade. Essa casa ao lado, os moradores moram desde 2005. O rosto dela é de preocupação, porque daqui a pouco vem chuva novamente, né? E aí com a chuva e o barranco que ele tá aberto, a gente não sabe até quando que ele aguenta, porque com o volume de água a gente não sabe se aumenta o peso e tá tudo em cima da nossa edificação aqui. Mesmo a Defesa Civil não condenando essa estrutura, vocês têm medo? Mesmo a Defesa Civil falando que tá ok por agora, porque é o por agora que dá medo. Até quando que ele vai valer? Agora, quando você sai aqui na janela e vê esse estrago todo, o que passa na cabeça de você? Desesperador, porque igual a gente tá parando, não pode usar a garagem de casa. Lá atrás está aberto o muro. Então pra gente é muito desesperador essa situação. A gente tinha planta lá embaixo, a gente tinha pezinho de tudo quanto é coisa, e todo mundo entra lá para poder pegar, achando, porque como não tem o muro, é de todo mundo. Virou uma terra de ninguém. Virou uma terra de ninguém, sendo que não é. Lá tudo é da casa, não é assim. Quer dizer que as pessoas, infelizmente, não respeitam o desespero e o estrago na vida dos outros. Não, e não respeita mesmo. Tanto que vem, sempre a gente tem que chamar a polícia, porque vem gente para saquear aqui as coisas do prédio mesmo, dos entulhos, vem gente para tentar mexer. E assim, é horrível, porque é uma tragédia pro pessoal. E fica gente tentando saquear o mínimo. Aqui o Me Chama Que Eu Vou vai mostrar uma cena interessante para você na região do Caiçara. Olha isso aqui, ó. Basta você bater o pé, olha, ó, vai descendo tudo. Olha aqui, ó, olha isso aqui, ó. A terra é muito mole. Eduardo, aqui a gente percebe geograficamente e geologicamente essa região aqui é diferente de outras regiões. Agora, esse terreno aqui, a gente vê que a terra é muito mole, e com a chuva isso desce tudo. Essas camadas superficiais aqui, geralmente são camadas de aterro, né? Da própria movimentação da época de construção do prédio, ou talvez até da própria rua. São camadas que vão ser jogando lá e vão sendo compactadas, materiais. As camadas mais profundas, que é onde a fundação do prédio deve alcançar, que aí você precisa de um estudo de sondagem do solo para poder ver. O projetista vai dimensionar a estrutura do prédio baseado nesse estudo. Você vai lançar o seu prédio numa rocha, né, num terreno firme, não em cima de um terreno. Isso aqui são só camadas superficiais. O que acontece? Com a incidência de água aqui por cima, vamos dizer, esses deslizamentos, igual você mostrou agora, são já previsíveis de acontecer. Bom, olha aqui, gente, é uma coisa impressionante, ó. Aqui, ó, você não precisa fazer força nenhuma, ó. Olha aqui, ó. Isso vai descendo, foi o que aconteceu aqui na destruição dessa área, olha lá, ó. Nada aqui tá firme.